Olá pessoal, aqui é o professor Gil. Vamos fazer mais um exemplo de como a gente pode usar o teorema de Thevenin para calcular alguma variável elétrica do circuito, tá? Nesse meu caso aqui eu quero calcular a tensão V0 sobre aquele resistor de 1K. Então a ideia aqui é pegar esse resistor de 1K, considerar ele como uma carga e calcular o circuito equivalente de todo esse restante aqui do circuito, tá? E aí eu vou ficar com alguma coisa nesse formato aqui. Uma fonte de tensão em série com resistor, que representam toda essa parte que está marcada aqui no circuito. E aí depois eu vou lá e conecto nesses dois terminais a mesma carga de 1K que tem ali no circuito original e calculo a minha tensão V0. Fica bem tranquilo, porque fica um divisor de tensão que a gente já deixou pré-calculado esse resultado aqui. Então vamos lá. O primeiro passo é calcular a tensão de circuito aberto, tá, nos terminais de onde eu quero fazer o circuito equivalente. Então eu quero calcular essa tensão aqui, VCA. Tudo bem? Eu vou chamar essa fonte de tensão de 12 volts aqui de V1, para ficar mais fácil de eu explicar como fazer, tá? Se eu aplicar lei de Kirchhoff das tensões sobre a malha externa do circuito, tá, eu vou chegar na seguinte situação. Eu vou descobrir que o VCA menos o V1 menos a tensão VR, que é sobre aquele resistor de 2K, isso aqui, a soma tem que dar igual a zero. Nessa equação, eu já conheço o valor do V1, eu tenho duas incógnitas, o VCA e o VR. Então, eu vou precisar de mais informação. Eu vou precisar de calcular a tensão VR. Se eu observar o nó inferior do circuito, tá, e aplicar lei de Kirchhoff das correntes nele, eu vou perceber que aquela corrente IR que eu marquei ali, ela tem que ser igual aos 4 mA que passam pela fonte de corrente. Tá? Uma corrente tem que ser igual a outra, são as duas únicas correntes que estão entrando ou saindo naquele nó inferior. Ora, se eu conheço a corrente que passa por um resistor, eu consigo calcular a tensão em cima daquele resistor. Tá? Então eu consigo calcular aqui o valor do VR como sendo o valor do resistor vezes o valor de corrente, que agora eu já sei. E esse valor aqui tem que dar 8 volts, porque eu tenho 2K vezes 4 mA. Agora a gente pode voltar na primeira equação e substituir todos esses valores que a gente já conhece. Tá? Então eu vou ficar com VCA igual a V1, que no meu caso vale 12 volts, mais VR, que eu já descobri que vale 8 volts. Isso aqui dá 20 volts. O segundo passo, gente, é calcular a corrente de curto-circuito que aparece quando eu faço curto-circuito nos terminais do circuito equivalente que eu quero calcular. Tá? Então, eu quero pegar e calcular a corrente de curto-circuito que passa aqui quando eu faço um curto. Se eu fizer lei de Kirchhoff das correntes no nó inferior do circuito, tá? Eu vou ter que a corrente I1, que é a corrente vermelha que eu marquei ali no circuito, tá? Mais o ICC menos 4 mA, que é o valor da fonte. Isso aqui tudo tem que somar zero, tá? Perceba que nessa equação eu tenho duas incógnitas, o I1 e o ICC, tá? O valor da corrente I1 é relativamente fácil de calcular, porque eu sei a tensão que está sobre o resistor
de 2K que está marcado ali no circuito, tá? Olha só aqui, de um lado eu tenho essa tensão verde aqui, tá? Do outro lado do circuito eu tenho essa tensão roxa. Percebe que isso aqui tudo é um nó só, tá? E a fonte de tensão que está colocada ali no circuito, ela me dá informação sobre a diferença de tensão que eu observo entre a tensão verde e a tensão roxa, tá? Então, eu já sei que a corrente I1 ela vai ser menos Vs, por causa da polaridade da fonte, dividido pelo valor do resistor, que no caso é 2K, tá? Então eu tenho menos 12 dividido por 2K, isso aqui vai dar menos 6 miliamperes, tá? Junta essa informação de volta na primeira equação, e aí a gente vai ficar com ICC igual a 10 miliamperes. Eu vou usar esse valor para calcular a resistência de Thevenin do circuito equivalente, que é o que me interessa no final das contas. A tensão de Thevenin vai ser o valor do VCA, que a gente calculou no passo anterior, dividido pelo ICC. Juntando os valores, eu tenho 20 volts dividido por 10 miliamperes e eu vou chegar num circuito, numa resistência de 2 kΩ. Vamos para o passo final. O que eu vou fazer agora é substituir toda essa parte aqui do circuito pelo circuito equivalente de Thevenin, tá? E aí eu vou chegar na seguinte topologia. Uma fonte de tensão de 20 volts em série com um resistor de 2 kΩ. E aí eu vou conectar nesses dois terminais aqui a minha carga original, que era de 1K, tá? E aí eu quero calcular a tensão V0, que aparece aqui nesse resistor. E aí ficou bem tranquilo, porque basta calcular o divisor resistivo. Eu tenho que a tensão V0 vai ser a tensão toda que está aplicada, vezes o valor da resistência onde eu quero calcular, dividido pela soma das resistências que tem na série. Quando você fizer essa conta, você vai chegar no valor de 6,67 volts. É isso aí.